Jeremias 23, do 25 ao 32. Diz assim, todos encontraram? Diz assim, ó. Tendo ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome, os sonhos, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como o martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a esse povo, diz o Senhor. Irmãos, o autor desse livro é o próprio Jeremias. Jeremias, ele ainda era bastante jovem, adolescente, quando ele foi chamado para ser um profeta. E o chamado dele ocorreu durante o reinado de Josias, ali pelo ano 626 a.C. As suas primeiras profecias foram advertências ao povo para que se arrependessem de seus pecados. Contudo, irmãos, a partir do versículo 23, que nós acabamos de ler, Jeremias, ele continua a sua advertência. Especificamente, meus irmãos, direcionada aos profetas que roubam as palavras de Deus. E esses falsos profetas alegavam ter sonhos que continham mensagens divinas. Mas, na verdade, meus irmãos, eles estavam enganando o povo. Eles usavam destes sonhos para criar um falso senso de autoridade. Ou seja, irmãos, as pessoas estariam, de certa forma, juntamente com eles, desobedecendo a Deus. E eles pregavam mensagens falsas e enganando o povo de Israel, meus irmãos, com falsas promessas. E o povo de Israel nem sempre conseguiam discernir, nem sempre eles conseguiam identificar, meus irmãos, a diferença entre um verdadeiro e um falso profeta. E hoje, meus irmãos, no meio evangélico, é muito comum nós vermos pessoas se considerando profetas de Deus e que falam em nome de Deus. Mas aqui, meus irmãos, nos versículos que nós lemos, fazendo uma análise com os falsos profetas de hoje, nós podemos então, meus irmãos, identificar esses falsos profetas atuais. E o primeiro ponto, irmãos, eu quero trazer 2 pontos a respeito desses falsos profetas. O primeiro ponto é que um falso profeta, ele não ensina a verdade. E o segundo ponto, um falso profeta, ele considera a sua palavra inquestionável. Ninguém pode ir contra a palavra de um falso profeta. Isso eles dizem.
Meus irmãos, e o primeiro ponto, que um falso profeta não ensina a verdade, vejamos o que diz no versículo 25 e no versículo 26. Acompanhe comigo. Versículo 25 e o versículo 26. Diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. E o versículo 26, até quando sucederá isso no coração dos profetas? Que profetizam mentiras e que são profetas do engano do seu próprio coração. Ou seja, no versículo 25 e no versículo 26, diz que esses profetas profetizam mentiras. Ou seja, eles se apropriam de mentiras, levando as pessoas a acreditarem em uma mentira ou a depositarem sua confiança em algo que não seja seguir verdadeiramente Jesus e a sua palavra. E é exatamente isso, meus irmãos, que torna estes homens, que torna estes falsos profetas homens perigosos. Irmãos, esses falsos profetas, frequentemente eles têm a capacidade, meus irmãos, de manipular os pensamentos daqueles que estão sob o seu controle. O falso profeta, ele tem uma facilidade imensa de manipular os pensamentos, de manipular, meus irmãos, os corações daqueles que estão sob o seu controle. Mas o falso profeta, meus irmãos, ele não ensina a verdade. Ele pode ir em uma pregação, ele pode diariamente nos cultos até usar a Bíblia em alguns momentos, mas sempre de maneira distorcida. Ele tira, meus irmãos, o contexto do versículo. Ele pega e usa versículos isolados para enganar o povo com as suas mentiras. Ele ignora as partes das Escrituras. O falso profeta, meus irmãos, ele acrescenta outros ensinamentos que não tem nenhum embasamento na palavra de Cristo. Ou seja, irmão, de uma outra forma, esses homens, esses falsos profetas, eles ensinam, meus irmãos, que as Escrituras são falíveis. Eles anunciam, meus irmãos, eles pregam e proclamam um evangelho absolutamente antropocêntrico. Em suas pregações, eles colocam o homem e não Deus no centro da mensagem. No centro da mensagem daqueles falsos profetas, o homem que é o centro da mensagem. Irmãos, o culto é voltado para o ego da pessoa. O culto é voltado para o coração dos membros. Eles usam palavras antropocêntricas de que você vai vencer, de que você vai obter, de que você vai conseguir, de que você vai prosperar, de que você vai atingir, de que você vai subir. E o centro da mensagem desses falsos profetas, irmãos, gira em torno do homem. Esses falsos profetas, esses homens hereges, eles interpretam as Escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo. Eles interpretam as Escrituras de acordo com a sua vontade, de acordo com o que eles querem passar para o povo. Ou seja, o que eles querem passar para o povo, as suas mentiras e os seus enganos. Se o falso profeta, ele quer obter mais dinheiro,
Ele vai ter que criar algo para que possa ganhar mais dinheiro. Ele vai trazer mensagem baseada naquilo que ele quer, ou seja, obter mais dinheiro. Ele vai trazer uma mensagem para que semanalmente você vá lá deixar o seu voto. Ou seja, irmão, eles inventam doutrina conforme os desejos de seu coração. Eu vou obrigar os irmãos a andarem só de calça comprida. Eu vou criar uma doutrina que não está baseada nas escrituras sagradas. Porque eu vou proibir os irmãos de ir ao shopping. Eles criam doutrina conforme os desejos do seu coração. Esses homens, meus irmãos, eles pregam o evangelho da confissão positiva. Isso, meus irmãos, negando a possibilidade do sofrimento e anunciam o cristianismo desprovido da cruz. Dizendo que o irmão não pode ficar doente. O irmão não pode sofrer um acidente. E eles alegam que tudo isso é porque o irmão estava em pecado. Se o irmão adoeceu é porque estava em pecado. Se o irmão sofreu um acidente é porque estava em falta com Deus. Eles pregam, meus irmãos, tudo isso, negando a possibilidade do sofrimento de Cristo. Fazendo o povo, meus irmãos, acreditar que pode materializar as bênçãos de Deus e cumprir promessas divinas através da confissão positiva das suas palavras. Eles acham que pela sua confissão positiva pode acontecer o extraordinário na mesma hora. Eles acham, meus irmãos, que com as suas palavras podem colocar Deus sobre a parede. Podem colocar Deus sobre a parede e obter tudo de Deus. Meus irmãos, nós temos que entender que o falso profeta, ele fala de Cristo. Por isso que as pessoas, meus irmãos, do pregatório estão sendo enganadas, porque acham que todo lugar onde fala de Cristo é bom. Os falsos profetas, eles falam de Cristo. Os falsos profetas falam de Deus. Os falsos profetas usam a Bíblia. Os falsos profetas, eles oram. Mas, portanto, meus irmãos, eles negam a Cristo. Eles pregam sobre Cristo, mas não conhecem. Eles louvam a Deus, falam de Jesus em seus louvores, mas não conhecem a Jesus. Principalmente, meus irmãos, eles falam em nome do Espírito Santo. Eles usam o nome do Espírito Santo, sem mesmo, meus irmãos, eles estarem sendo usados por Ele. Que nós podemos perceber por aí agora, que eles usam bastante, é que o Espírito Santo de Deus me revela. Quando eles querem dizer que suas revelações são divinas, proféticas, eles usam a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Aquele que disse que é mentira, senão está blasfemando contra o Espírito Santo. E o segundo ponto, irmãos,
Ele não aceita quem questione a sua palavra. Os falsos profetas não querem se questionar. Eles temem algo. Eles temem que as suas máscaras sejam retiradas dos seus rostos. Por isso, meus irmãos, enquanto nós pregamos o Evangelho de Cristo, as pessoas entram nas pregações para atirarem pedras. Quando nós falamos contra os falsos profetas, as pessoas acham que nós estamos indo contra Deus. Porque, irmãos, esses falsos profetas não querem que suas máscaras sejam arrancadas dos seus rostos. Porque eles sabem que se as suas máscaras forem tiradas, eles perderão seus créditos, perderão a sua fama, perderá a sua posição, perderá a sua forma de ganho. O falso profeta não, ele considera a sua palavra questionável. Vamos ler aqui no versículo 31. O versículo 31 diz: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele diz. Quem é que está sendo contra esses profetas? O próprio Deus, dizendo, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele diz. Falam coisas sem que Deus tenha falado. Passam um recado para a igreja sem Deus ter mandado. Profetizam palavras conforme a sua própria imaginação. Por isso está bem claro, irmãos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ele dará no reino de Deus. E fica claro, meus irmãos, para nós nesse versículo 31, que eles falam, profetizam, dizendo que o Senhor disse, sempre o Senhor tem falado. Ou seja, irmão, eles colocam suas profecias em revelações em pé de igualdade com as Escrituras. As Escrituras, para eles, se tornam, meus irmãos, uma técnica para que eles venham dizer que as suas profecias estão em igualdade com as Escrituras. Eles alegam que, se as Escrituras dizem algo, as suas profecias estão na mesma igualdade. Eles ensinam que as suas profecias não podem diminuir, está na mesma altura das Escrituras. Por que esses homens fazem isso? Eles querem, meus irmãos, direcionar poder às suas profecias. Eles querem direcionar poder às suas revelações. E para que o povo nunca venha questionar as suas profecias e as suas revelações. Você pode perceber, meus irmãos, que os falsos profetas, eles falam mais em dinheiro do que em Cristo. 30% do culto eles falam em Cristo. 70% é em dinheiro. A abertura do culto, a salva passa logo mais 2 vezes. Na pregação, depois da pregação, passa mais 3 vezes. Na oração da fé, mais uma vez.
Irmãos, os falsos profetas, eles são ligeiros para falar em dinheiro. Ouço uma pregação de um falso profeta que tudo vai estar em volta de dinheiro. A pregação dele vai estar 90% falando em dinheiro. Os falsos profetas, meus irmãos, são gananciosos. Eles são chorando por dinheiro. Em suas pregações e tudo, eles choram por dinheiro. Ele comercializa o Evangelho. Ele comercializa, meus irmãos, os dons de Deus. O falso profeta comercializa os estudos da palavra de Deus. Eles querem te ensinar a jejuar. E você pagar uma mensalidade de 300 e se lavar. Eles querem te vender uma pulseira com o Salmo 23. Eles querem que você pegue um carnê, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Porque se você pagar esse carnê, nada vai faltar na tua casa, nada vai quebrar na tua casa, nada vai ficar fora do lugar. Eles comercializam, meus irmãos, o nome de Deus no Evangelho de Cristo. Eles vendem, meus irmãos, as bênçãos de Deus, mediante a ofertas extravagantes. Se você quer ser curado, paga aqui R$1.000. Se você quer ser liberto, traga aqui R$2.000. Meus irmãos, eles querem vender as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Eles botam, meus irmãos, ainda os milagres em leilão. Ainda diz dole uma, dole duas, que ainda mais. Quem quer milagre em poucas horas, que dá mais dinheiro. Eles leiloam as bênçãos de Deus. Irmãos, os falsos profetas, eles têm sede de poder. Os falsos profetas, eles vivem pelo poder e amam o poder. Eles amam, meus irmãos, ser aplaudidos quando as pessoas vêm e aplaudem ele. Quando as pessoas se curvam diante dele. E, meus irmãos, a mentalidade dos evangelhos do dia de hoje, meus irmãos, com respeito aos falsos profetas, elas precisam urgentemente mudar. O pensamento dos evangelhos hoje, a respeito dos falsos profetas, tem que mudar. Mudar, meus irmãos, num ponto em que muitos ainda acham que falsos profetas são apenas aquelas pessoas bizarras, como o Henry Risco. Você perguntar, meus irmãos, qualquer evangelho por aí, quem é o falso profeta para você? O Henry Risco. Ele não é falso profeta. Diz que é Jesus. Tem uma mulher lá que ajuda ele. A mentalidade, meus irmãos, do povo evangélico no dia de hoje tem que mudar. Os falsos profetas não são apenas as pessoas bizarras que eles acham, não. É como o pastor Jadão deixou bem claro no início do culto.
eles parecem com um de nós. Eles se parecem com ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores. Eles se vestem bonito, bata branca, se acham prudentes à vista do homem, mas por dentro são lobos devoradores. E nós temos que entender, meus irmãos, que por trás de cada falsa profecia de um homem deste, existe um falso espírito. Existe, meus irmãos, por trás destes homens, o espírito do engano. E este espírito, meus irmãos, promove enganos para causar nos irmãos divisões entre os irmãos, fazendo com que as pessoas venham desviar do caminho da vida. Enquanto Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, os maiores embaixadores de Satanás não são os políticos ou os poderosos, como muitos pensam, mas os falsos profetas. Mas sim, meus irmãos, os falsos apóstolos da mentira. Irmãos, esses falsos apóstolos, eles não pregam a verdade, mas uma perversão mortal da verdadeira. O reverso pervertido da verdadeira palavra de Deus. Eles perdem a palavra verdadeira. E isso, meus irmãos, é mortal. É mortal para a vida espiritual do ser humano. E é mortal, meus irmãos, para a condenação eterna. E esse grupo de falsos profetas, eles não fazem um ataque frontal completo. Ele nos diz: vamos destruir este homem de imediato. Esses falsos profetas, eles vão atacando com as suas heresias, falsas profecias, falsas revelações, falsa unção, falso agir do poder de Deus. E eles vão atacando, corrompendo a mentalidade das pessoas, tirando, meus irmãos, o que elas têm e levando elas para se unir ao exército inimigo. O exército inimigo que é contra a verdade. E uma coisa, meus irmãos, que nós não podemos esquecer é que as táticas de Satanás, elas são estudadas. Satanás não diz: vou fazer isso. Elas são estudadas. Elas são, meus irmãos, astutas e calculadas. Portanto, nós devemos sempre permanecer vigilantes. Estarmos sempre atentos. E recentemente, irmãos, eu ouvi uma postagem nas redes sociais que diz assim, que o profeta Mirim, de 14 anos, irmãos, ele consegue, meus irmãos, enganar milhares de pessoas. Miguel Oliveira, profeta Mirim, de 14 anos, consegue enganar milhares de pessoas. Imagine, meus irmãos, quantos milhares de seguidores o anticristo conseguirá carregar. Profeta Mirim, de 14 anos,
consegue enganar milhares de pessoas. Imagine quantas milhares, milhões de pessoas no corpo de Cristo vai carregar juntamente com ele. Irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus falou: acautelai dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos salvadores. Pelos seus frutos os conhecereis. E o mais cruel de tudo, irmão, é que ao entregar alguma profecia, ou realizar um sinal, ou trazer uma suposta revelação, aí começa o show de horrores da autossuficiência e glorificação. O povo, em vez de glorificar a Deus, passa a glorificar o homem, a cultuar o homem. Em um mundo, meus irmãos, que deveria ser dado a Deus. Eles estão dando mais, meus irmãos, aos cultos de libertações, aonde os demônios têm voz para falar os cultos. Aonde, meus irmãos, a entrevista a demônios tem sido fragmente. Ele tem feito entrevistas ao demônio. E 90% do culto ocorre com aquelas entrevistas, onde o culto deveria ser dado a Deus. Uma pessoa uma vez chegou para mim e disse: irmão Raul, eu saí da igreja Deus Amor. Estou noutra igreja, eu disse: irmão, vai lá nessa igreja. Essa igreja lá é fogo. Só o pregador olhar lá, o pastor olhar lá, o demônio cai. E ele ainda disse que arranca o demônio na unha. Irmãos, eu olhei para essa mulher, eu disse: misericórdia. Saiu do canto ruim para ir para o pior. Eu disse: irmã, o que é que define uma igreja de Cristo? O que é que define uma verdadeira igreja de Cristo? Não é pelos sinais que é manifestado lá. Não é pelas curas, pelas libertações manifestadas lá. Você tem que olhar o sinal para se pregar a verdadeira palavra de Deus. E a igreja, meus irmãos, ela fica paralisada e confusa quando vê esses tipos de sinais. Mas eles preferem, meus irmãos, acreditar no falso profeta, primeiro com uma maldição por parte do falso profeta. Ou eles temem, ou pior, está tocando o ungido do Senhor. Eu não posso se opor a este homem de Deus. Ele é o ungido do Senhor. Olha as igrejas espalhadas no mundo todo. Não, mexer com um homem desse é pedir para mim. Meus irmãos, nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus. Nós temos, meus irmãos, uma total de liberdade e confiança para resistir ou confrontar, meus irmãos, esses homens que se dizem profetas de Deus. Quando nós confrontamos com a palavra de Deus, o que ele diz ali agora? Vocês estão julgando. Vocês estão condenando. Só quem pode julgar e condenar é Deus. Irmãos, as Escrituras nos dão total liberdade para nós confrontar os falsos profetas. Até o apóstolo João também confrontou esses homens, usando o mesmo anticristo. Vários anticristos estão por aí afora. E Jeremias, meus irmãos, não se intimidou diante deles. Logo no início, Jeremias disse: eu não sei falar. Não passo para a criança. O Senhor disse: Pai, eu porei as minhas palavras na tua boca.
Jeremias não se intimidou diante daqueles homens. Porque Jeremias sabia que quem tinha escolhido era Deus. Então, irmão, não tenha medo desses homens. Você que está acompanhando aí a transmissão, você que chegou agora, que acompanha esses falsos profetas por aí afora, não tenha medo deles. Lembre-se, meus irmãos, que o falso profeta ele não tem nenhum poder e autoridade real. Porque esses homens jamais foram escolhidos por Deus. E não importa quantas vezes eles digam assim, diz o Senhor, a autoridade deles não vem de Deus. Então você não precisa se preocupar com o que eles dizem de você. E se você identificou que lá onde você está tem um falso profeta, fuja dele. Evite esse homem. Então, meus irmãos, a razão para você encher o seu coração, a sua mente, com o que ele tem a dizer, porque a verdade não está nele. Para concluir, irmãos, a palavra de Deus, ela dá clareza para nós sobre o que é a verdade. Então, irmãos, estude profundamente a palavra de Deus e a verdade. Estude, irmãos, examine, porque o Espírito de Deus, ele dá discernimento. Muitas vezes, você sentiu uma espécie de um aviso interno dentro de você, que mesmo que algo pareça certo, mas você sabe que algo está errado. Isso é o Espírito Santo de Deus te dando discernimento. E em outras palavras, irmãos, eu estou encorajando, eu estou alertando, irmãos, para que vocês sejam cheios da palavra de Deus. Ou seja, meus irmãos, a palavra de Deus e o discernimento são as suas maiores armas para você lidar com qualquer um que seja um falso profeta. Então entenda que por mais que você saiba quem são eles, por mais que a partir de hoje você saiba que aquele lá é um falso profeta, que aquele lá da esquina é um falso profeta, entenda, irmão, que eles não vão desaparecer ou subir no mato. Mas você estará em uma posição que não sucumbirá aos caminhos desses falsos profetas. E eu quero finalizar com esse versículo, Efésios 4, do versículo 14 ao 15. Ele diz assim: então não seremos mais imaturos, como crianças, nem jogados de um lado para o outro, por qualquer vento de nova doutrina, nem seremos influenciados por mentiras enganosas, que soam como a verdade. Pelo contrário, irmãos, falaremos a verdade na boca, tornando-nos em tudo mais semelhante a Cristo, que é a cabeça do seu corpo, a igreja. Amém?